Amém, queridos? Todos encontraram? Mateus capítulo 25, verso 14 em diante, diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um conforme a sua capacidade. Você pode repetir comigo? A cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos, também outros 2. O que porém recebera, um foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajustou contas com eles. Então, o que recebera 5 talentos se aproximou e entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando, porém, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantastes e ajuntas onde não espalhastes, e com medo escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: Servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai-lhe ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar? Meu Pai, nos abençoe nessa hora, que o Senhor Deus, por meio da Tua palavra, do Teu Espírito, fale ao nosso coração. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero situar você nessa série. Nós estamos falando sobre a volta de Jesus. Ele disse que a sua vinda estaria próxima quando a terra estivesse de determinado formato. Acompanhe aí, por gentileza, o texto. Esse sermão de Jesus começa no capítulo 24. Capítulo 24, sermão profético, o princípio de dores. E aí Jesus fala sobre a destruição de Jerusalém, tudo isso já se cumpriu. Ele fala sobre uma série de acontecimentos globais que também já se cumpriram. E ele diz também no capítulo 24, a partir do verso 36, que como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Ele diz, começa no verso 36, dizendo que ninguém sabe o dia da vinda dele, nem ele sabe, somente o Pai.
E então ele começa a dar os traços de quando será a sua vinda. Será conforme foi nos dias de Noé. O povo estava, em resumo, entregando-se aos prazeres e já entregue à violência extrema. Eles casavam e se davam em casamento, diz o texto. Podemos projetar aí, por gentileza, o versículo 37. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois assim como os dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí ele continua dizendo: estarão dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Estará dois moendo, um será levado, outro será deixado. E aí no verso 42, portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então a palavra vigiai aqui, depois novamente, ele conta uma parábola sobre o pai de família que, se soubesse a hora que a sua casa seria arrombada, ele então guardaria a sua casa. Por isso, estai vós, verso 44, estai vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Então, vamos situar aqui você, só relembrando. Assim como as pessoas não ligavam na época do dilúvio para aquilo que Noé dizia, assim será na vinda do Senhor. Nós já estamos vivendo isso. Você vai encontrar pessoas zombando, pessoas que se levantam contra, que têm raiva, ódio desse assunto que é a palavra de Deus. Pessoas que não acreditam, vão dizer: mas faz tanto tempo que ele morreu e nunca voltou. Quero lembrar que há duas interpretações para a volta do Senhor. Uma delas é que quando uma pessoa morre, a volta do Senhor para aquela pessoa já está definida. Se ela morreu conforme a palavra de Deus, assim será. Se ela não morreu em Cristo, se ela não esteve caminhando com o Senhor, assim será. Os 2000 anos que já se passaram da morte de Jesus, ninguém viveu 2000 anos. Cada um tem um prazo de vida de até 120. E conforme a própria Escritura diz, os mortos não têm ligação alguma do que se faz na terra. Por quê? Porque depois que morreu, acabou. Acabou. Não há mais contato com nada, não há mais como se converter. Isso somente é para os vivos, para os que estão vivos e com oportunidade. Então, nós lemos, irmãos, nós lemos o texto de Gênesis, que fala sobre o dilúvio, que diz que a maldade do homem era continuamente em sua mente, extremamente, o homem era completamente mau, em seus pensamentos, a maldade era extrema. Maldade tal que a violência era extrema, a vida humana não significava absolutamente nada. Nós já estamos nesse patamar já há bom tempo. Já estamos assim em muitos lugares. Pessoas estão mortas no chão e as pessoas passam para lá e para cá, e aquilo é uma coisa normal. Você sabe que existem lugares que essas coisas no Rio de Janeiro que acontecem. Eu não sei se você já percebeu, mas o Rio de Janeiro, a capital, está com a fama já de um lugar absolutamente perigoso, ao ponto de que neste carnaval agora, uma marca de cerveja estava entregando gratuitamente o chamado celular do roubo. Lembra que eu falei aqui? Por quê?
para isso estar acontecendo, meu irmão, é porque já existe um formato aonde as pessoas já contam que serão roubadas, assaltadas. Você para pensar, uma marca de cerveja entregou em 2 lugares, no Rio de Janeiro e na Bahia. Somente nesses 2 lugares. Um celular gratuitamente disse que estava uma fila de virar a rua, virar a esquina para receber o celular. Imagine você uma coisa como essa. E você sabe que na hora de um assalto, é a hora que a pessoa que vai assaltar se excede, aperta o gatilho ou usa de uma arma branca. E quantas pessoas nós já soubemos foram mortas por causa de um celular. Muito bem, eu estou falando sobre a maldade do ser humano, já está generalizado. Agora, se você ler o texto de Gênesis, estava muito pior na época de Noé. Ainda se dá a impressão de que estava muito pior. Basta estudar o texto. Nós vimos alguma coisa, é bem mais profundo, mas não dava para aprofundar tanto naquele momento. Então, o ambiente para a volta de Jesus está claro diante de nós. Eu não li porque não está nessa passagem, mas Jesus em outro evangelho ele diz assim, como foi nos dias de Noé e como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Como é que foi nos dias de Sodoma e Gomorra? Diz o texto que todos os homens daquela cidade eram homossexuais, ao ponto de que quando entrou 2 anjos, eles foram até a casa de Ló e disseram, tirai para fora estes homens para que os conheçamos. Os conheçamos ali é ter relação sexual. E eles foram impedidos por Ló. Ló disse, não façam isso, pois eles estão em minha casa. E eles disseram para Ló, por causa disso, faremos contigo pior do que iríamos fazer com eles. E o texto diz que os anjos saíram, e quando saíram, todos ficaram cegos e não conseguiam encontrar o caminho de sua casa. E então saíram da cidade os 2 anjos, juntamente com Ló e sua família. O ambiente estava extremamente contrário à natureza criada por Deus, onde Deus criou a família. A primeira família foi Adão e Eva. O ambiente já está assim. Nós estamos vivendo um período, por exemplo, eu mesmo falando, sobre isso, eu estou falando numa linguagem do que cremos, mas isso, só essa fala minha, esse pedaço, já tem acontecido de pastores passarem situações por causa de trechos de falas como essa. Os irmãos terem uma ideia, há uma linguagem chamada homofobia, que falar do jeito que eu falei é interpretado por muitas pessoas como homofobia. E aí eu quero deixar claro que o uso da palavra homofobia é alguém que tem aversão ao homossexual ou à pessoa lésbica e tem aversão ao ponto de não querer perto e de querer fazer alguma coisa com essa pessoa. E nós não desejamos a ninguém o mal, portanto não somos homofóbicos. Nós queremos que todas as pessoas sejam abençoadas, que deem certo na vida. E pregamos que o Senhor Deus constituiu o homem para a glória dele, e para a glória dele é vivendo conforme os preceitos do Senhor. Não é o que eu penso, mas é o que eu creio de acordo com a Escritura Sagrada, que ela esclarece a toda a pessoa. Então, nós recebemos e convidamos toda pessoa, será bem recebida na nossa igreja, bem recebida para participar do culto, seja lésbica, homossexual
nós queremos receber com alegria, porque cremos que Deus ama e Deus tem um propósito maravilhoso e o Senhor Deus é suficiente para se revelar ao coração dessa pessoa. E ela é livre, o país é livre, ela é que toma a decisão sobre a vida dela. Nós não queremos impor nada, não queremos obrigar a nada, mas nós temos uma missão de apresentar uma mensagem salvadora, aonde o Deus Todo-Poderoso veio e amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso nós recebemos, porque primeiro nós entendemos que Deus ama o pecador, Ele não ama o pecado. Tanto é que deu o seu Filho para que o homem saísse do pecado por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, no pecado só há dor, tristeza e amargura. A depressão não cura, o mal não sai do pecado. Só a luz de Jesus pode iluminar um coração e fazer sair do vazio do pecado. É sobre isso que nós falamos. E é claro, nós não obrigamos ninguém a servir ao Senhor, não fazemos isso. E se você ouviu falar de alguém que obriga alguém a ser crente, essa pessoa não entendeu o Evangelho. Não entendeu. O Evangelho de Deus é algo precioso, que quando revelado ao homem, ele se sente atraído por Deus por tão grande amor. E isso é o que nos conduz na vida cristã. Mas Jesus está às portas, e quando Ele vier, Ele julgará esta terra, julgará todo homem, toda pessoa será julgada pelas suas obras. Tudo que fez e que não se arrependeu dos seus pecados, será julgado por Ele, não por nós, não pela igreja, mas será julgada por Jesus Cristo. Portanto, quando falamos de sua vinda, nós estamos falando do dia do juízo, porém, o alerta que ele faz aqui para a igreja. E agora, voltando para capítulo 25, eu vou só falar um pedacinho aqui do texto, ainda que eu li ele todo, e eu quero dar ênfase aí, o versículo 14 e 15. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Veja, esse Senhor chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E ele fez o seguinte, verso 15: a um deu 5 talentos. Antes de continuar, eu não disse isso da última vez, né? Eu só falei que o talento era uma moeda, e eu não expliquei muito a respeito. Hoje eu quero falar um pouco mais. O talento aqui é uma linguagem financeira da época, mas que se resumia ou a 6.000 dracmas. Você vai encontrar quem diga que isso equivalia a pelo menos, por exemplo, há um comentário bíblico que diz que isso equivalia a cerca de 20 anos de trabalho de um trabalhador comum da época. Um talento. Você vai encontrar que em Jerusalém, o talento poderia ser 45 quilos de prata, um talento, ou 95 quilos de ouro. Se fosse ouro, 95. Se fosse prata, 45. Então, se esse talento, esse homem que recebeu 5 talentos, se foi talentos de ouro, equivale a, se eu não me engano, 475 quilos de ouro. Se é prata, equivale, se eu não me engano, a 225 quilos de prata. E
o que esse Senhor fez, entregou na mão deles para que eles fizessem isso, essa riqueza dele prosperar. Veja bem, meus irmãos, esse texto aqui é também material para falarmos sobre finanças. Eu disse isso aqui na última quarta-feira. Por que ele é material para falar sobre finanças? Porque Jesus contava parábolas baseado no cotidiano das pessoas, para que as pessoas pegassem aquilo que elas entendiam, baseado no que elas entendiam do seu cotidiano, e entendessem as coisas de Deus. E Jesus está contando uma parábola facilmente entendida pelo povo, porque todos eles sabiam lidar com dinheiro. Todos eles sabiam lidar com dinheiro. Só para você ter uma ideia, a nossa sociedade não sabe lidar com dinheiro. Por quê? Porque no último estudo que eu soube a respeito, há um estudo que entregou a informação de que pelo menos 83% da sociedade atual está em dívida. Tem dívida. Endividado. Isso significa que é uma sociedade que não sabe lidar com dinheiro, até porque nas escolas não se ensina a lidar com dinheiro, salvo algumas escolas particulares. Mas no sistema regido pelo MEC, aquilo que é passado para as escolas públicas, isso não é dado ênfase há muitos anos. Não é dado ênfase. Em outras palavras, há um exército de pessoas sendo geradas para alimentar os cofres dos bancos e do sistema bancário de uma forma geral. Como assim? A pessoa vai, pega o empréstimo, paga 2, 3 vezes o valor do empréstimo e o banco oferece logo em 72 meses. A pessoa vai pagar 3 vezes o valor, 4 vezes, 5 vezes, dependendo. Dependendo da pessoa, se ela faz isso há muitos anos, ela poderia até já utilizar de uma blusa do banco e dizer, eu sou funcionário, porque ela vai trabalhar para poder pagar os juros para o banco. E ela se tornou uma funcionária ou funcionário do banco. Veja bem, irmãos, eu não sou contra os bancos. O banco não botou uma faca no pescoço de ninguém para obrigar. A pessoa foi lá porque quis. Você já ouviu falar de alguém feliz da vida porque recebeu um cartão de crédito? Já ouviu falar? Pois é, essa pessoa, ela foi ensinada que porque ela tem crédito, ela é uma pessoa importante. E ela não sabe que ela foi projetada no ensino dela para ser um escravo do sistema, sempre endividada, sempre enchendo os cofres dos bancos. Não fique chateado com o que eu estou falando. Nessa hora tem uns que ficam assim, agora o pastor quer dizer até como é que é as finanças da gente. Meu irmão, eu estou falando para você, mas eu também sou uma pessoa que fui ensinado errado que nem você. Salvo aqueles que não estão nessa. Eu acredito que é claro que tem. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? A Bíblia diz assim, que aquele que gasta tudo que ganha completa aí, gente. Ou vocês não sabem? É o quê? Completa aí. Alguém falou? Louco. Não sou eu não, viu? É a Bíblia que diz. A Bíblia, quando vai falar de investimento, diz assim, para você pegar o seu dinheiro e investir em várias coisas diferentes, porque você não sabe se amanhã ou depois haverá uma crise no país. Na linguagem de hoje está escrito desse jeito. Em outras palavras, você não pode colocar o seu dinheiro numa coisa só. Aí você vai estudar sobre finanças, eles já falam isso também, mas a Bíblia já fala há milhares de anos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, eu quero abrir um parênteses aqui e
convidar você a estudar sobre finanças, para você aprender e sair desse ciclo de destruição. Como assim destruição? Eu nunca consigo sair de pagar as contas. Nunca consigo sair de lidar com as minhas contas e não sobra nada. Saia disso através de estudar a respeito. E aí, eu preciso falar isso, não tem como pregar um texto desse, sem dizer, isso que Jesus está falando aqui, sobre esse exemplo que ele está dando, tinha que ser uma coisa muito comum no meio do povo, senão o povo ia ficar olhando para ele assim e ia dizer, não estou entendendo nada. Como assim 5 talentos multiplicou? Irmãos, o assunto não era falar sobre finanças, o assunto era falar sobre o reino de Deus. E através disso, dessa parte que eu não posso deixar de falar, eu fico meio assim, às vezes indignado, quando eu vejo um filme, por exemplo, que mostra aquele monte de gente com roupa e aparentando uma sociedade arcaica. E não era. Não era. Como assim uma sociedade arcaica? Parece que eles estão assim nas cavernas. E eles tinham muita ciência, muita matemática, muita sabedoria, muita sabedoria. E aí se resume em citar os textos bíblicos e parece que era um pessoal muito arcaico. Não eram. Vamos relembrar aqui o processo para formar um homem. O processo para formar um homem em Israel é que aos 12 anos ele seria emancipado. Aos 12 anos o garoto seria levado no templo, seria feita uma cerimônia. Nessa cerimônia ele tinha que demonstrar conhecimento da lei, ele teria que proferir salmos, ele teria que proferir as principais leis que regem a lei que Deus deu a Moisés para o povo. E ele faria isso para demonstrar maturidade. Maturidade. Maturidade de quê? De saber o que é certo e o que é errado. E aí ele seria oficialmente naquele dia liberado para ir e vir com mais liberdade. 12 anos. 12 anos. Hoje em dia, se você soltar o menino com 12 anos, você vai se arrepender, talvez. Por quê? Diferente de Jesus e diferente das crianças, dos garotos da época, você nem sempre tem um garoto de 9 anos estudando a Bíblia. Jesus estudava a Bíblia, os garotos da época estudavam a Bíblia, decoravam os textos. Então, quando você vê lá Jesus aos 12 anos sendo levado no templo, aquele era o Bar Mitzvah. Eu aconselho os pais que estão aqui, se você não adquiriu o livro Bar Mitzvah Cristão, acho que tem 4 exemplares ali no estande. Adquira urgentemente. Nesse livro você vai estudar o que eu estou falando e a proposta cristã para você implantar para os seus filhos. Como assim? Precisa ministrar a Bíblia para ele, precisa conduzir essa criança para a Escritura, de forma que a palavra venha gerar, moldar o caráter da criança. E aí o Bar Mitzvah, a cerimônia acontecia, e oficialmente o garoto, a partir dali, ele ia ser treinado para ser um marido futuro, um governador de um lar. Portanto, ele não andaria, aqui irmãos, isso é pesado que eu vou falar agora. Esse menino não andaria com outro menino, ele só andaria com adultos, porque ele está em treinamento. E principalmente ele andaria com quem? Com o pai. Com o pai. Se ele não estivesse com o pai, ele ficaria com um adulto responsável, mas não é responsável de estar do lado, é de treiná-lo. Como é que treina?
está vendo isso aqui? Isso aí você resolve dessa forma. Como é que você resolveria isso? Como é que você faria isso? Vem aqui, aprenda isso aqui. Veja como é que faz isso aqui. Então, o garoto dos 12 anos, oficialmente, ele seria treinado até o dia do casamento. Portanto, a moça que casasse com ele, casaria com um homem que sabe o que diz a Escritura, que sabe uma profissão. No curso Homem ao Máximo, inclusive vai começar agora uma turma, tem uma vaga, viu, irmãos? Tem uma vaga só. Só tem uma vaga. Você pode preencher ela. Fale comigo no final. O curso Homem ao Máximo tem lá os 5 alvos que um pai tem para o seu filho. Um deles, ensinar uma profissão. E aí os outros 4 eu digo lá do curso. Ó. E aí eu estou citando para vocês isso para dizer o seguinte: essa sociedade que Jesus está pregando aqui é uma sociedade que entende sobre dinheiro. Entende. Por quê? Porque se ele vai, olha só, vamos aqui, uma vez eu pregar sobre isso, eu escandalizei meia dúzia, porque eu disse, hoje você vai amar a história da escravidão. Esse assunto de escravidão. Se a pessoa não soubesse lidar com dinheiro e se endividasse, ela ia ser vendida para pagar a dívida. Você quer ver isso na Bíblia? Leia lá a parábola do credor incompassivo. Ele está, na parábola, ele ia ser vendido. Se aquilo não fosse algo comum, sabe o que ia acontecer quando Jesus começasse a contar a parábola? O pessoal ia dizer, que conversa é essa? Como assim? Estou entendendo nada. Não, aquilo era a realidade simples do dia a dia. Está devendo, não tem como pagar, então você vai ser vendido para pagar a dívida. Sabe o que acontecia na sociedade de Israel, irmãos? E não só em Israel, em qualquer lugar na época, ninguém queria saber de não estudar sobre dinheiro, porque senão, o que ia acontecer? Ia ser escravo. Leia o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, você vai descobrir isso. O homem mais rico da Babilônia, ele conta a história de uma pessoa que foi vendida por causa de dívida. Então, para pensar, que você quer acabar com o Serasa e SPC, só era baixar essa lei no Brasil. Todo. Hein? Ninguém quer isso, né? Baixa essa lei no Brasil. Qualquer um que fizer dívida e não pagar vai ser vendido como escravo. Não estou dizendo que é assim, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas só estou citando para você que quando a vida da pessoa está em risco, ela não vai fazer nada errado. Não vai dar um cheque sem fundos. Dar cheque hoje em dia é mais difícil, né? Mas ela não vai fazer nada que vai prejudicar. E a Bíblia tem vários episódios que ensinam sobre isso. Agora veja bem, ó. Se eu não entendo o que o texto está dizendo, eu não vou entender o que Jesus está buscando ensinar. Jesus está falando de uma sociedade que sabia muito bem lidar com dinheiro. Imagine aí, esse senhor viajou e ele entregou a riqueza dele na mão de 3 pessoas. E ele entregou na mão do primeiro o quê? Verso 15. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. A cada um conforme a sua capacidade. E então partiu. Jesus está falando do quê? Ele está falando do relacionamento dele com os discípulos. Ele iria partir, mas antes de partir ele daria algo precioso para os discípulos. E aqui, meus irmãos, vem a mensagem de Jesus. Ele utiliza do valor financeiro. Imagine aí, o que ganhou 5 talentos tinha, se era ouro, 475 quilos de ouro. O que ganhou pouco tinha 95 quilos de ouro, se era ouro.
se era talento de prata, 45 quilos de prata. 225 quilos de prata, o que ganhou 5 talentos. O que fazer com esse ouro? O primeiro, que recebeu 5, dobrou a quantidade. Então a riqueza do seu senhor foi multiplicada. Como é possível isso? E eu quero agora encerrar essa mensagem observando na prática o que essa parábola significa. Por gentileza, aí em Mateus mesmo, capítulo 28, versículo 19. Veja bem, vamos ler o verso 18 também para ficar melhor a compreensão. Verso 18: Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Todos estão comigo? Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Entenda aí, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus manda fazer discípulos, manda batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e manda passar para eles o que Jesus tinha passado para os discípulos. Vocês vão transmitir o que eu passei para vocês para os outros. Entenda bem, irmãos, qual é a moeda que move o coração de Deus? Qual é a moeda que move o coração de Deus? O real, o dólar, o euro, a dracma, o talento, peso em ouro, peso em prata. Alguma dessas, vocês acham? Nenhuma delas. Deus não está nem aí para elas. Vão ser tudo queimada. Mas a moeda que move o coração de Deus são pessoas. Eu estou falando moeda no sentido de precioso. Não me entenda mal. O que é precioso para Deus? As pessoas. Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos. Vocês foram alcançados por Deus. Agora vocês vão alcançar os outros. E vocês vão dar a eles a minha riqueza. A riqueza que eu dei para vocês. Vamos lembrar aí, irmãos. Estava Jesus pregando na casa de Marta e Lázaro e Maria. Os 3 irmãos. Marta, Maria e Lázaro. Uma ficou sentada ouvindo a palavra. A outra estava trabalhando, fazendo a comida, porque afinal de contas, o banquete era para 12 discípulos, mais Jesus e mais os agregados. Era muita gente, meu irmão. Tinha que botar muita água no feijão, né? Tinha que preparar muita tapioca. Tapioca não, você entendeu? Tinha que fazer muita comida. E aí a mulher chega: Senhor, não se te dá que a minha irmã não está me ajudando? E aí Jesus disse: olha, uma coisa ela escolheu e não lhe será tirada. As demais coisas, em outras palavras, não têm valor. Em outras palavras, o que não será tirado? A palavra de Deus. Meu irmão, a riqueza maior que nós temos é o que recebemos do Senhor. Aquilo que nós recebemos de Deus é o que temos de maior valor. Aquilo que recebemos de Deus é a salvação, pastor. Meu irmão, é a presença do próprio Deus, é o seu Espírito, o Espírito Santo. Uma frase que eu gosto muito de proferir: Deus poderia ter feito um castelo de pedras preciosas e ouro fino, a melhor prata, todo construído em pedras preciosas, e colocado o Espírito Santo lá. Mas Ele coloca dentro do coração do pecador arrependido.
e coloca selando para a salvação, para vir buscar naquele dia. Meus irmãos, a parábola dos talentos conta que um homem entregou o que ele tinha de valor, a riqueza dele. A riqueza de Deus está constituída na sua palavra. O próprio Jesus disse assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se o homem vive pela palavra, aí vem o entendimento do que ele diz no verso 20. Entenda, versículo 20: ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. Por quê? Porque essa pessoa viverá pela palavra de Deus. Irmãos, deixa eu explicar um negócio para você. Eu estou sujeito a ter falhas, a errar com você. Eu estou sujeito a ter alguma coisa que você não concorda na minha vida. E espero que não seja pecado e eu não saiba, né? Eu estou falando isso da humildade de uma pessoa que às vezes acha que está acertando e está errando. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu posso estar aqui no púlpito achando que estou 100% e não estou. Eu estou falando da humildade de uma pessoa que quando se apresenta diante de Deus, não se apresenta completo. E aí, Deus, estou aqui. Eu já me apresento de cabeça baixa, já dizendo: Senhor, pode falar, que eu servo ouve. Eu não me apresento como sendo uma pessoa 100% completa. Não. Eu me apresento de cabeça baixa, pedindo a Deus misericórdia e que Ele transforme minha vida. Mas pode ser que você, em algum momento, reclamou de mim alguma coisa. Reclamou porque eu não liguei para você, reclamou porque eu não dei atenção, reclamou em algum momento. Isso é comum, isso é normal nos relacionamentos. Mas há uma coisa que é a principal do meu ministério, a principal, e que eu não posso falhar em nada. É fazer isso que o texto está dizendo: ensinar a você o que Deus me ensinou. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Meus irmãos, nós podemos discordar de coisas, nós podemos discordar de coisas comuns da vida. Eu gosto de praia, e você diz: mas eu não gosto. Eu gosto de ir ao parque, e eu dizer: eu não gosto. Eu gosto de andar de carro, e você dizer: não gosto. Eu gosto de andar de bicicleta, e você dizer: eu não gosto. Mas uma coisa nós temos que concordar diante de Deus: ninguém vive sem a palavra e o ensino dela no coração. É ela que rege a nossa vida. Portanto, é muito bom comer, beber, vestir, é muito bom adquirir uma propriedade, é muito bom viver, mas só a palavra do Senhor é que pode nos dar vida. Então, eu quero dizer para você, uma pessoa que quer servir a Deus, ela tem que eleger a palavra do Senhor como autoridade sobre a sua vida. A nossa denominação, na sua declaração de fé, está lá: a Bíblia é a única regra de fé e conduta. É a única regra para determinar a fé e para determinar a conduta. Pastor, mas não é o pastor que determina a fé e a conduta? Não é a igreja que determina a fé e a conduta? Não! É a palavra de Deus. Então, meu irmão, você precisa compreender que o que se tem de maior valor é a palavra de Deus. E a palavra é ensinada e recebida pelo coração. Vamos reler aí o texto, versículo 19 e 20.
Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso aqui significa discipulado. Por isso que eu não abro mão, irmãos, de discipulado. Não abro mão. Não abro mão de discipulado. Todo crente tem que ser discipulado. O que é o discipulado? Alguém que vai te ajudar a caminhar com Jesus. Alguém que vai te ajudar a entender a palavra. No próximo culto, eu quero falar com você, se assim o Senhor permitir, sobre o texto de Atos capítulo 2, quando Pedro prega, e aí já quero deixar para você ler, leia em casa depois. Leia a pregação de Pedro toda, capítulo 2, a parte final. Pedro prega um sermão que vai do Antigo Testamento ao Novo, com a morte de Jesus. E no final as pessoas estão com o coração sedento pela salvação. E se convertem aproximadamente 3.000 almas. Por quê? Porque ouviram a palavra. Meus irmãos, os discípulos saíram pelo mundo sem alforje, sem bolsas, sem riqueza, mas com o evangelho da graça sobre suas vidas, sobre seus corações. O que esta terra precisa é do evangelho. Mas nós precisamos de crentes que receberam o evangelho. Nós precisamos de crentes que vivem o evangelho, que andam com Jesus de verdade, portanto, pregam a verdade. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde um pastor, muitas vezes, ele tem que ser um apresentador de programa de entretenimento. Essa não é a proposta de Jesus para os discípulos de Jesus. A proposta de Jesus para a igreja é que cada um é um discípulo de Jesus e cada um está à procura de ganhar pessoas para se tornar discípulos de Jesus e estão envolvidos com ensinar estas pessoas. O culto não é para nós, essa reunião não é para nós, ainda que nós nos falamos, nos conhecemos, temos prazer de estarmos juntos, mas esse culto é para Deus se agradar. A minha vida não é para o outro se agradar, mas é para Deus se agradar. E só há uma forma de Deus se agradar: você entender o valor do que Deus te deu. Ele deu a riqueza dele nas suas mãos, e isso não é para ficar enterrado, não é para ficar escondido, é para ser multiplicado. E quando a palavra é lançada, tem fruto, e o fruto são pessoas. Eu quero orar com você nessa hora. Eu não sei quanto tempo nós vamos falar sobre essa parábola, irmãos. Eu falei quarta-feira para uns poucos irmãos que estavam aqui, praticamente não teve culto, mas nós tivemos uma reflexão rápida. E eu não falei praticamente nada como falei agora. Mas o grande objetivo nosso é que a palavra de Deus entre no nosso coração e promova a transformação. O dinheiro que move o coração de Deus, o valor que move o coração de Deus, é sua palavra nos corações. E a sua palavra nos corações gera pessoas salvas, pessoas convertidas, frutos para Deus. Isso é o multiplicar da riqueza que Deus dá aos seus servos. Você recebeu essa riqueza. Você recebeu essa riqueza. Vamos orar? Feche os seus olhos. Apresente sua vida a Deus. Qual deles você é? O que tinha 5 talentos? Você tem multiplicado o que Deus tem te dado? Qual deles você é? Que tinha 2 talentos? Ou que tinha 1?
Você tem se escondido com o seu dom, com o seu talento? Você tem enterrado os seus dons, talentos? Que Deus tem te dado, a palavra dele, você tem espalhado por aí? Ou você está escondido? Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a graça de alcançar mais de Ti, que o Senhor nos ensine a multiplicar o que temos recebido de Ti, Pai. Nos ajude, Senhor. Pai, nós oramos porque sabemos que há um número grande de pessoas que ainda não conheceram a Tua palavra, que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor. Te pedimos, Pai,